Ok, irmão, graças e paz. Mais uma terça-feira abençoada. Continuando os estudos, tá certo? Viagem missionária de Paulo. E nessa viagem, o que é que nós vamos ver? Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ok? Então, de preferência, todo o capítulo, para você entender melhor o estudo de hoje. Ok? Então, o que é que nós vamos ver aqui, irmãos? Olha, continuando. Após 3 anos em Coríntios, Paulo se despede da igreja de Éfeso. Ele não estava lá em Éfeso? Então, assumiram um compromisso com os líderes da igreja de Jerusalém, que justamente iria para os gentios, não esqueceria dos pobres. Era um compromisso que ele tinha, né, com a assistência social. Então, o que foi que aconteceu? Quando ele tem esse compromisso, o apóstolo levantou uma coleta entre os gentios da Macedônia e Acaia, e junto a uma comitiva composta por companheiros de várias igrejas, viajou para Jerusalém levando essas ofertas. Olha que magnífico, tá certo? Então o que é que nós vamos aprender com essa atitude e essa ação do apóstolo Paulo? Paulo se despede dos discípulos em Éfeso. Então o que é que acontece aqui? Em virtude da extrema pobreza, né, ele faz essa oferta, se despede, e nessa despedida, por quê? Porque Paulo era um pastor, seu zelo pastoral não permitia sair sem, na verdade, se reunir com os filhos espirituais e encorajá-lo. Aí por isso que ele vai se despedir, chama os discípulos, chama os seus, né, os novos discípulos, os novos convertidos, e vai encorajá-lo ele para continuar na fé do Senhor Jesus. Segundo, Paulo fortalece os cristãos da Macedônia e da Grécia. Olha, nós vemos que nesse fortalecimento, Paulo não apenas gera filhos espirituais, mas também cuida deles, né? Ele tem esse carinho, esse zelo com os filhos espirituais que Paulo justamente ganhava para Cristo, né? E vemos também aqui, querido, em terceiro lugar, que Paulo muda o roteiro de viagem por causa de uma conspiração dos judeus. Vamos ler aqui Atos 23-6, o que é que diz? Eu vou fazer questão. Diz assim: onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração, olha, por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou-lhe voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Caio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam esperando em Troade. Depois dos dias de pães asmos, navegamos em Filipos. Em 5 dias fomos ter com ele naquele porto onde passamos uma semana. Olha aí, ele quer justamente fazer essa viagem, não é? E por isso ele vê que nessa viagem há uma conspiração para matá-lo. Paulo era muito perseguido. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas o que é que acontece aqui? Quando ele viu essa perseguição, querido, então ele mudou o roteiro e, em vez de embarcar no porto coríntio de Cencreia, foi o que ele fez, voltou por terra para a Macedônia. Então ele saiu daquela conspiração. E quando ele sai dali, o que é que acontece? Aí nós vamos ver a quinta questão, que Paulo celebra um culto de despedida em Troade. Olha aí, irmão, veja só. Leia com atenção, né, essa lição e Atos 20, que você vai se tremer dessa lição, principalmente a partir daqui. A gente vê que Paulo celebra esse culto de despedida em Troade. Paulo partiu de Filipos e depois de 5 dias de viagem, chegou a Troades, onde seus amigos já o esperavam. Entendeu? Então ele foi para lá, ele foi por terra, os amigos foram para o navio, então chegaram lá esperando Paulo, e Paulo fugindo justamente daqueles judeus para queriam matá-lo. Então veja só, Paulo visitara Troade na segunda viagem missionária e não havia pregado o evangelho lá em Troade, não teve a oportunidade. Então durante a sua terceira viagem missionária, olha para aí, terceira viagem missionária,
porém ele fundou uma igreja na cidade. Chega lá em cidade de Troade, olha, mas ele está no objetivo dele, pregar o evangelho e justamente estender o evangelho em todas as nações. E lá em Troade, ele faz mais uma igreja para o Senhor Jesus. Ele afundou não, ele fundou a igreja em Troade, entendeu, querido? Então, veja só, então durante sua terceira viagem, então, quando ele justamente fundou essa igreja, Paulo permanece em Troade uma semana pregando a palavra ali. Ok? Vamos ficar por aqui? Benção. Continue lendo, irmãos, né? O vídeo, continue vendo o vídeo, continue lendo o roteiro que eu vou colocar para os irmãos, tá certo? E hoje à noite, sem falta, onde é que nós vamos estar? Na casa da nossa irmã Silvana. Vamos estar lá, viu? Olha, você é o nosso convidado especial. 4 PG à tua disposição, querido. Escolhe um dos PG e vai lá. Não foi ainda? Miséria, que vergonha, irmão. Olha, vem conosco, vamos nos unir ali, né? Estar em comunhão. Olha, esse estudo eu garanto a você, viu, irmão? Nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Conto com você hoje à noite. Tá ok? PG. PG.